Olá para todos, a paz com Jesus. Estou regravando aqui, esta matéria sobre balanismo e nicolaísmo. Eu quero já deixar aqui logo de início um agradecimento ao meu querido irmão e professor de português e inglês, Wellington Júnior. Ele fez uma correção para mim, porque eu tinha escrito algumas coisas aqui fora da grafia e fora da norma da nossa língua portuguesa, e ele corrigiu para mim, então eu estou voltando aqui, por isso eu estou regravando. Então, balanismo, nicolaísmo são citados 3 vezes no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e era 2 tipos de ensino, doutrinas, reprovadas e odiadas por Cristo. Não as desejes, não aceites, não te alies, não sigas, não as pratique, ou tornarás também detestável a Cristo. Quem são eles nos dias de hoje dentro da nossa igreja? Aquilo que foi contado na história bíblica tem hoje ainda uma aplicação profética. Aqui à esquerda vocês podem ver 2 desenhos, eles estão no chão da cidade de Éfeso. À esquerda tem um desenho de um pé. Esse pé ele indicava a direção de um lupanário, que era uma casa de prostituição, tanto masculina quanto feminina. Ou era o pé, ou era o desenho de uma genitália masculina. Aqui à direita é um desenho de uma mulher. Ela está segurando aqui uma caixa na mão e ela indicava a direção da biblioteca de Celso, que foi até um homem que escreveu algumas coisas contra o cristianismo. Então esse pé no chão aqui, indicando o caminho da pornografia, da prostituição, ele está relacionado à doutrina de Balaão e de Nicolau, mas o que o Senhor fala sobre os pés dele, e daqueles que seguem, Apocalipse 1:15. Os seus pés são semelhantes ao bronze reluzente. Algumas traduções traz o latão. O bronze e o latão são um tipo da justiça. Nós andamos no caminho da justiça. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas os que colocam o pé nessa marca que está no chão, eles iam pelo caminho da injustiça. E a palavra diz que nos Salmos, no Salmo 1, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, não sigas por esse caminho. Esse caminho aí era o caminho que levava ao pecado, ao afastamento dos ensinamentos de Cristo, que foram reprovados pelos apóstolos já no primeiro concílio, em Jerusalém, por volta do ano 50 a 51. Vamos passando aqui. Balanismo, o baalanismo, eu acho que o mais correto aqui é com a letra, duplicando a letra A, baalanismo. Os 3 textos que aparecem em Apocalipse, aqui estão em ordem sequencial. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isso aqui é a carta a Éfeso. Depois, mais algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Nós vamos ver também esta correlação entre Balaão e Nicolau, pois são nomes cognatos. A gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente. E o Senhor continua dizendo, assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, o que eu odeio. Agora acho que está certo, baalanismo, está escrito certo agora em cima. O Espírito Santo revelou a Paulo cerca de 40 anos antes da revelação do Apocalipse a João. Olha só o que ele diz, Paulo estava no Espírito, E de Mileto mandou a Éfeso, para a qual foi destinada também a primeira carta, a primeira das 7 cartas do Apocalipse, a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós também sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós,
servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu por bispo para apacentardes a igreja de Deus, e que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei de dia e de noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então ele já estava falando sobre um ensino herético que iria levar muitos à apostasia. Este ensino herético ele está ligado também à parábola do trigo e do joio, em especial ao joio que foi semeado quando todos os apóstolos já tinham passado. Paulo ele dá um alerta sobre isso. O balaonismo ele tem algumas origens, nós podemos ver lá no Velho Testamento, que é uma orientação aqui. Para entendermos algumas passagens do livro de Apocalipse, nós vamos precisar ler o livro de Números, Zacarias. Vamos ter que ler alguns detalhes que estão lá atrás, até mesmo a saída de Israel do Egito, pois eles cantavam no céu o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então é importante que conheçamos um pouquinho do Velho Testamento. A história de Balaão ela é relatada no livro de Números, dos capítulos 22 a 25. Ele era um falso profeta, o Senhor acautelou acerca dos falsos cristos, dos falsos profetas, que eles se levantariam para enganar a muitos. O Senhor Jesus já falou sobre isso em Mateus capítulo 24. E que amou o prêmio do engano e da injustiça. Confiram depois com a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 15, e Judas, capítulo único, verso 11. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então tem que ler lá, para saber quais foram os erros de Caim acerca do culto a Deus, do sacrifício, e também os cultos que levaram à contradição de Coré, Datã e Abirão, que foram também condenados pelo Senhor. Balaão foi contratado a pedido de Balaque, rei dos Moabitas. Os Moabitas foram gerados por um ato de incesto. Os Moabitas e os Amonitas, são descendentes de Ló. Então eles já têm uma origem pecaminosa. Eles foram levantados para amaldiçoar a Israel. Balaque disse a Balaão: amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, e talvez poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Só que contra Israel, contra a igreja, não há encantamento, nem magia que possa, porque o nosso Deus ele é a nossa defesa. Então vejam só, a intenção de trazer uma maldição, uma heresia, é levar à apostasia, lançar fora da terra. Esse já era o propósito lá de Balaão e Balaque. E vai ser o mesmo também com os que se levantam nos dias dos apóstolos e também no início do segundo século da era cristã. O nome Balaão aqui, a origem do nome, está em hebraico. Hebraico se escreve da direita para a esquerda. Bilam. É um nome formado, composto por 2 palavras hebraicas, as quais são Bil, se mudarmos aqui os sinais maçoréticos, ele vai passar a ter outro som, que é Baal, que significa misturar ou mesclar. Já começamos a entender um pouquinho dessa doutrina, deste ensino, que é levar à mescla, que é levar a uma mistura, ao ecumenismo,
E quer dizer povo, né? Então, misturar ou mesclar o povo. O povo de Deus não pode se misturar com os povos que são idólatras e infiéis. Nós vivemos neste mundo, mas não temos comunhão com eles. É porque que a comunhão há entre trevas e luz, né? Por soar em hebraico, né, como a palavra Balaam, que significa glutão, né, aquele que come muito, né? Balaão também pode significar ele tem devorado os povos. Suas heresias, né, seus ensinos e suas heresias, está faltando aqui, tá? O texto não está muito bom, depois eu conserto. E são representados figurativamente na parábola do semeador, em Mateus 13, que seria notado no primeiro período ou primeira era da Igreja de Cristo, conhecida e descrita nas cartas da Igreja de Éfeso e também na Igreja de Pérgamo. Nós vamos ver também na Igreja de Pérgamo algumas coisas. Estes agiam e ainda agem como as aves do céu. Lembram que a ave ela vinha e comia a semente que havia caído ao pé do caminho? Então, os nicolaítas, eles tinham essa intenção, né, já de tirar a semente que havia lançado em alguns corações. Também funcionava como o sol, né, que queima e mata as plantas que não tinham raízes profundas, pois elas haviam caído em terrenos pedregosos, né? Também podem ser comparados, né, aos espinhos da parábola, da mesma parábola do semeador, que o próprio Senhor Jesus depois diz que os espinhos eles representam as seduções deste mundo. Aquilo que seduz, aquilo que atrai. Hoje em dia existem muitas ofertas, né, muitos atrativos, né, que impedem o crescimento daqueles que estão se achegando para Cristo, né? São muitas ofertas. Temos que orar muito pelos novos convertidos, pelos neófitos, e para nós que muitas vezes não lemos a palavra e não buscamos o conhecimento, né? Porque precisamos buscar o conhecimento da palavra. É uma orientação do Senhor, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Balaão e o balaanismo, um pouco mais sobre as origens, né? Sendo impedido pelo Senhor de amaldiçoar a Israel, foi-se Balaão o seu caminho. Então Balaque, cujo nome significa devastador, um devora, o outro devasta, o que devasta, o que destrói, né? O que mescla, o que mistura, era a união dos dois, né? Vai usar a carne e a fornicação como arma contra os filhos de Israel. Vejam só o que aconteceu lá em Números capítulo 25, versos 1 e 2. Né? Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Então, uma conjunção carnal que levou, né, ao desvio da verdadeira adoração e que levou o povo a se corromper indo contra as orientações do Senhor, né? Que não eram para se aliar, né? Não era para dar os seus filhos nem suas filhas aos povos da terra, e que não deveriam comer e participar dos cultos e dos sacrifícios que eles prestavam, né? Esta é a odiosa e detestável obra ou doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Hoje em dia ainda temos muitas festas pagãs, religiosas, que envolvem comidas, doces, e a gente tem que tomar muito cuidado, muito. E, infelizmente as igrejas hoje estão adotando isso, né? Só muda o nome, né? O que era festa junina, agora é festa dos apóstolos, do milho, cada um cria uma coisa, né? Deixa para lá, vamos continuar fazendo o que entendemos ser correto. Os heréticos ensinam de Balaão e Balaque. Balaão e Balaque no Velho Testamento levaram os filhos de Israel a se prostituírem com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses e o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Assim também os nicolaítas faziam e ensinavam que comessem do sacrifício de idolatria e fornicassem. A palavra fornicar no grego do Novo Testamento, né, é pornossai, que deu origem à palavra pornografia, né? Pornossai, né? Pornossai. Então, aquele pé, né, aqui embaixo, aqui, né, levava aos lupanários, né, as casas de prostituição, e lupanar significa covil das lobas. Né? Os nicolaítas, né, a seita herética criada e difundida pelo apóstata Nicolau,
um prosélito de Antioquia, que foi levantado como um dos 7 diáconos. Você pode encontrar isso em Atos capítulo 6, verso 5. E olha que ele foi um homem escolhido, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Esse é o cuidado que devemos ter. Hoje estamos cheios do Espírito Santo e sabedoria. E amanhã? Será que continuaremos fiéis? A palavra do Senhor é que sejamos fiéis até a morte. E devemos tomar cuidado para que ninguém retire de nós, né, a nossa coroa. Né? Essas obras e ensinos eram iguais ou semelhantes a doutrinas dos ensinos transmitidos no Velho Testamento pelo balaonismo. Esses ensinos foram reprovados pela lei no Velho Testamento. Né? Já no Velho Testamento, esse tipo de ensino era reprovado. E ela foi confirmada no primeiro concílio em Jerusalém, né, que alguns livros trazem anos 50, outros trazem o ano 51 depois de Cristo. Esse concílio foi realizado entre a segunda e a terceira viagem missionária, né, de Paulo, que recomendava o seguinte aos que estavam abraçando, né, o cristianismo. O que o concílio deixou anotado, né? Era uma orientação: escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, mais uma vez aí aparece a palavra pornéias, que deu origem à palavra pornografia no português, do que é sufocado. Os judeus não comiam qualquer tipo de carne sufocada, porque muitas delas eram oferecidas em sacrifícios, né? Eram vítimas oferecidas em sacrifícios nos cultos idólatras. E do sangue. O sangue também ele era usado, né, em sacrifícios, e muitas vezes sangues de pessoas, né, que em alguns rituais eram sacrificados. Então era uma orientação. E Nicolau, né, Nicolaitas e a doutrina dos balonitas estavam pervertendo o povo, os fazendo pecar contra a lei e contra as orientações dos apóstolos. Essa questão que eu já tinha falado do cognatos, né? É interessante, né, notar que os nomes Balaão, que é hebraico, e Nicolau, que é grego, são cognatos. O que são cognatos? Eu deixei aqui abaixo aqui, né? Os cognatos, também chamados de termos amigos, são palavras de dois idiomas diferentes, nesse caso aqui é o hebraico e o grego, que possuem semelhanças gramatical e o mesmo significado. Então existem semelhanças gramaticais e o mesmo significado. Então Balaão, ele tem devorado os povos. Nicolau, ele tem conquistado ou tem vencido. Nós vamos ver aqui que Nico, ou Nike, deu origem também a uma palavra que usamos muito, uma marca de material esportivo muito famosa, né? Que é a Nike. Nike era a deusa da vitória na Grécia, né? Então por isso aqui ele tem conquistado ou tem vencido, né? Então são cognatos, eles têm semelhanças, né? Por isso o Senhor ele compara a obra, a doutrina de Balaão com a obra e a doutrina dos nicolaítas. Um pouquinho aqui mais sobre Nicolau, né? Acabei de falar, né? Nicolau é um nome derivado da deusa grega Nike. Nós lemos geralmente em inglês, né? O I como I, né? Nike. Então Nike significa vencer. Lau, povos. Mas tem uma variação, né, do Laos para Laites. Em grego a gente leria Lietes, que significa leigos. Então Nicolau é aquele que a doutrina dele ela tinha por propósito vencer os leigos, aqueles que tinham desconhecimentos ou ignorância sobre determinados assuntos. Então Nik, a deusa da vitória, né? Laos, povo ou povos. E Laites é leigos. Aqui à esquerda aparece a deusa da vitória, né? Nike. Nik, a deusa da vitória. Essa obra e seus ensinos, né, ofereciam a coroa corruptível. Era uma coroa feita de ramos de oliveira, que logo, não muito tempo depois, ela secaria. Ela era dada aos campeões dos Jogos Olímpicos. Não existia medalha de ouro, nem prata, nem bronze. Só um corria, só um ganha. Todos corriam, né? Só um ganhava, né, o prêmio, que era essa coroa. Ganhavam também uma pedra branca, né, que dava isenção de impostos. Eles ofereciam uma coroa corruptível da deusa Nike.
Mas a palavra do Senhor aos seus servos era, e ainda é, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida, ela é incorruptível. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Paulo está citando aqui os Jogos Olímpicos. De tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Quando Paulo ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele também estava falando dos Jogos Olímpicos, né? Combater o bom combate, existe uma luta chamada pancrácio, que é semelhante ao UFC hoje. Carreira ali não é carreira profissional, carreira é a palavra dromos, que deu origem à palavra hipódromos, onde correm cavalos, autódromos, onde correm os carros, e o dromos era uma pista chamada estádio, onde os atletas corriam nela, né? Então, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando ele fala prossigo para o alvo era o escopo, é o poste de chegada numa corrida ainda usado hoje, né? Onde fica o photo finish. Ao que vencer, Ronicoi, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, Eniqueçá, e me assentei com o meu pai no seu trono. Então, eles tinham que lutar e vencer as seduções dos Balonitas e dos Nicolaítas. Nós ainda temos que lutar e vencer para herdarmos a coroa da vida, uma coroa incorruptível. Infelizmente, muitos estão trocando, né? A coroa incorruptível pela corruptível. Alguns relatos sobre os Nicolaítas, alguns relatos históricos. Hipólito de Roma, na refutação de todas as heresias, no livro 7º, capítulo 24, do ano 180 a 230 depois de Cristo. Vejam que está um pouquinho distante, né, do tempo em que João viveu, né? Mas Nicolau, tendo sido a causa da combinação generalizada desses homens perversos, ele, como um dos 7, então afirma que ele foi um dos diáconos, que foram escolhidos para o diaconato, foi nomeado pelos apóstolos. Mas Nicolau se afastou, né, apostatou, né, da doutrina correta e tinha o hábito de inculcar indiferenças, tanto na vida quanto na comida. Ou seja, para ele não tinha importância você participar das festas dos sindicatos, das festas religiosas, comer, né, comida sacrificada a ídolos, não tinha, para ele não tinha diferença. Mas quando os discípulos de Nicolau continuaram a insultar o Espírito Santo, Jesus os reprovou no livro de Apocalipse como fornicadores e comedores de comidas oferecidas a ídolos. Inácio, né, geralmente também chamado de Inácio de Antioquia, a igreja de Filadélfia, do ano 105 a 115 depois de Cristo, já está um pouquinho mais perto de João, né? Se alguém afirma que as uniões ilegais são uma coisa boa e coloca a maior felicidade no prazer, que era o hedonismo, né, a doutrina pregada pelos gregos, né, como faz o homem que é falsamente chamado de nicolaíta. Essas pessoas não pode. Essa pessoa não pode ser amante de Deus nem amante de Cristo, mas é um corruptor da própria carne e, portanto, vazio do Espírito Santo, um estranho a Cristo. Judas diz que aqueles que são sensuais, né, voltados para a sensualidade, para a carnalidade, Judas diz que eles não têm o Espírito de Deus. Né? O sensual não tem o Espírito. Clemente, de Alexandria, em Estromata também, capítulo 2, verso 20, do ano 182 a 202 a.C., tais são aqueles que dizem seguir Nicolau, citando um ditado do homem que o pervertido, a carne deve ser abusada. Né? A carne deve ser abusada. Pode viver de forma licenciosa. Né? Mas o homem digno mostrou que é necessário controlar os prazeres e concupiscências. Concupiscência é um desejo, né, que ele é muito forte relacionado aos prazeres da carne. Né? E por meio desse treinamento, desperdiçar os impulsos, né, e as propensões da carne. Mas ele, abandonando-se ao prazer como cabras, ou seja, como animais irracionais, como insultar o corpo
levam uma vida de autoindulgência, não sabendo que o corpo está perdido, estando por natureza sujeito à dissolução, quanto a sua alma é polida na lama do vício, seguindo como eles fazem o ensino dos prazeres em si e não do homem apostólico, né? O homem apostólico, ele entende que o corpo, ele é templo de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Ele é justo e pratica cada vez mais a justiça, mas o ímpio, o sujo, ele pratica cada vez mais a impiedade e suja-se cada vez mais. Tertuliano, a prescrição contra os hereges, capítulo 33, do ano 197 a 220. João, porém, no Apocalipse, é encarregado de castigar. Na verdade, não é João. Quem orientou que João escrevesse foi o Senhor Jesus. Né? E castigar aqueles que comem as coisas sacrificadas aos ídolos e que cometem fornicação. Fornicação, mais uma vez, a palavra porneia. Há até agora outro tipo de nicolaíta. Então, eles foram se aperfeiçoando, vários tipos, várias classes. Tertuliano, sobre a modéstia, capítulo 19, o Espírito Santo envia uma mensagem de que ele tem contra ele que mantém em comunhão a mulher de Isabel, que se diz profetiza, e ensina e seduz os seus servos a fornicar e a comer do sacrifício dos ídolos. Mais uma vez a importância de lermos o Velho Testamento. Jezabel, que foi mulher de Acabe, rei de Israel, reino do norte, que introduziu, né, o culto a Baal e Astarote, que perverteu, né, Israel, que perseguiu e matou os profetas, né, tentou até matar Elias. Os profetas de Jezabel foram vencidos por Elias, né, através daquela operação miraculosa, quando Deus respondeu a oração de Elias com fogo. Né, mas foi uma luta difícil. Né? Pois o anjo da igreja Tiatirena, de Tiatira, né, estava secretamente introduzindo na igreja e exortando juntamente ao arrependimento uma mulher herética que havia se encarregado de ensinar o que aprendera dos nicolaítas. A gente vê que é uma sucessão. Né? O ensino de Balaão chega a Nicolau, o ensino de Nicolau ele é passado para Jezabel, que representa, né, a religião falsa que está instituída, né, desde aqueles dias e que continua querendo se instalar ainda no nosso meio. Né? Reter o nome de Cristo ou seguir a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Reter e seguir são verbos que no grego do Novo Testamento têm a mesma raiz, krat. O seu significado é agarrar, para segurar com força. Então segure-se com força, se agarre em Cristo e em sua doutrina. E não se deixe seduzir pela doutrina de Balaão, Balaque, Nicolau, Jezabel, né? Pois eles também te agarrarão com força e te arrancarão da igreja, que é corpo de Cristo. Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens, né? Ali está crates, né? Do verbo segurar, agarrar, né? Reter firmemente, né? O meu nome. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás, né, habita. Apocalipse capítulo 2, verso 13. A estes o Senhor ama, os que retêm, os que não negam, que são fiéis testemunhas e que são fiéis até a morte. Né? Apocalipse 2,14, e os que seguem, né? Cratessutas, né? A doutrina de Balaão, né? Apocalipse 2,15, os que seguem, Cratessutas, a doutrina dos nicolaítas. A estes o Senhor ele odeia aqueles que se agarram ou que são agarrados, já foram agarrados por eles. Né? A orientação do Senhor é: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas, ou as seduções, ou as perversidades, vai por aí. Né? Então, encerrando, examina tudo, retém o que for bom. Próximo assunto, igreja de Esmirna. Pode procurar aí, já tem um link, já gravei, inclusive, né? E é só clicar aí no link aí que vai chegar lá.
Então, por favor, confiram, sejam como os irmãos da igreja de Bereia, confirem tudo na palavra. Tendo alguma coisa aí que estiver em desacordo, por favor, podem fazer comentários aí que a gente corrige. Desculpa a pressa ela é inimiga da perfeição e às vezes a gente comete alguns erros aí, algumas falhas. Tá bom? A todos, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima.